Furacão venceu, subiu para vice-liderança, tá brigando pelo título e tá com acesso encaminhado. O Remo empatou também, um empate que foi bom e foi ruim tanto para ele quanto para Novo Horizontino, mas o Remo segue no G4 e hoje teremos Criciúma enfrentando um jogo importantíssimo e o Curitiba precisando vencer para conquistar aí mais um passo rumo ao seu acesso e rumo ao título principalmente. A rapaziada tá chegando, vamos ver o que mudou na Série B, cara. A tabela da Série B tá incendiária nesse momento, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, canal onde a gente fala de futebol brasileiro todo santo dia. Hoje à noite teremos live às 10h30 da noite, então não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque se você não gosta de live, você recebe dois vídeos todos os dias. Se você gosta de live e vídeo, você recebe os dois todos os dias também. Então não deixa de se inscrever aqui, é de graça. Clica no inscreva-se aqui embaixo, que você vai fazer muita parte do nosso time, vai ser muito importante. Deixa a curtida na live, curtida é muito importante na live não, né? No canal, tô com essa live na cabeça. Mas deixa a curtida aí no vídeo aí, ajuda demais a gente. E cara, vemos aqui uma Série B que veio com vitória de Atlético Paranaense pra cima do Volta Redonda, que veio com empate entre Novo Horizontino e Remo. Vamos falar sobre esses dois jogos e sobre esse Vila Nova e Avaí, que mudou coisa no acesso, tá? Esse Vila Nova e Avaí, como eu venho falando pra você ao longo da semana, mudou muita coisa na disputa pelo acesso e vou falar o porquê nessa live torcedor remista ficou feliz com esse resultado. Vamos falar sobre os jogos primeiro, tá? Novo Horizontino e Remo era um confronto direto e eu disse na abertura que foi um resultado bom e ruim para os dois times. Por quê? Por conta do contexto pré-jogo, ou seja, o que a gente imaginava antes do jogo, tá? E o que aconteceu no jogo. Então o contexto pré-jogo foi o contexto dentro do jogo foi outro. Então vamos lá, qual era o contexto pré-jogo? O contexto pré-jogo, a gente tinha um Remo dentro do G4 e um Novo Horizontino fora, que dependia só dele para vencer. E o contexto era o seguinte: Novo Horizontino tinha um confronto direto dentro da sua casa, precisava vencer o jogo. O Remo tinha o contexto o quê? Um confronto direto fora da sua casa, sabendo que o empate garantiria ao Remo mais uma rodada dentro do G4. O Remo foi para o jogo sabendo disso. Então, com esses dois contextos em mente, o que se pensava? O empate para o Novo Horizontino dentro desse contexto pré-jogo é um resultado ruim. Ele vê um adversário direto continuar no G4, não ultrapassa e não depende mais de si para subir. O empate antes desse jogo começar era um resultado ruim para o Novo Horizontino. E para o Remo era um resultado bom. O empate, acabei de falar, segura um adversário direto e o Remo permaneceria no G4. Foi o que aconteceu. O Remo não tem mais chance nenhuma de sair do G4 até o final desta 36ª rodada. O Remo está garantido no G4 até o final dessa rodada. Mas por que foi ruim e foi bom? Mudou, né? Mudou de canto quando o jogo começou. O contexto do jogo, né? Teve uma expulsão logo no iniciozinho do jogo. O Novo Horizontino ficou com um jogador a menos, 15 minutos de jogo, ficou com um jogador a menos, já estava 1-0 para o Novo Horizontino, houve a expulsão. E aí dentro desse contexto, cara, o empate para o Novo Horizontino não foi ruim, foi bom. O Novo Horizontino poderia ter muito bem ter tomado a virada nesse jogo, jogando praticamente aí quase 90 minutos, contando os acréscimos com um jogador a menos. O empate foi bom, por quê? A derrota tiraria a chance do Novo Horizontino de subir. Ele perderia a chance de subir. O empate mantém o Novo Horizontino vivo na briga pelo acesso. Então, dentro desse contexto, jogar com um jogador a menos o jogo inteiro e conquistar um empate foi um bom resultado. Pro Remo, ao contrário. Com um jogador a mais, o jogo inteiro não conseguiu virar. É um resultado ruim, se você for considerar que o Remo poderia matar um adversário direto e poderia subir aos 61 pontos, ficar na vice-liderança colada ali com o Curitiba. Dentro desse contexto foi ruim, mas dentro do contexto geral pro Remo foi bom e dentro do contexto geral pro Novo Horizontino foi ruim, tá? Esse empate mantém o Remo no G4, mantém o Novo Horizontino vivo até a próxima rodada em que o Novo Horizontino enfrenta o Goiás num confronto direto. Um dos dois vai ficar pelo caminho nesse próximo jogo, ou os dois, né? Se der empate, os dois ficam pelo caminho. Mas esse próximo jogo tira um time da briga pelo acesso. Próximo jogo aqui na 37ª rodada, lá no dia 16, domingo. Esse jogo aqui entre Goiás e Novo Horizontino na Serrinha vai tirar um dos dois times, ou os dois, da briga pelo acesso, tá? O outro jogo que nós tivemos, cara, entre Atlético Paranaense e Volta Redonda,
Foi um jogo nervoso, porque o Volta Redonda precisava vencer de qualquer jeito, então foi pra cima do Furacão. Os primeiros minutos foram tensos, Volta Redonda teve chances, mas o Atlético tomou as rédeas. Julimar joga muito, alô torcedor rubro-negro, Julimar joga muita bola, tá carregando o Atlético junto com outros nomes, mas o Julimar tem sido nessa reta final o principal nome, tá jogando muita bola, mais uma vez decidiu o jogo. No segundo tempo, o Atlético ampliou a partida, o Volta Redonda foi pra cima, mas o Atlético controlou. O que acontece? O Volta Redonda agora pode ser rebaixado, tá? Se o Botafogo vencer o Amazonas, o Volta Redonda está matematicamente rebaixado para a Série B no ano que vem. Então, o Volta Redonda ficou muito mal das pernas com essa derrota. Pro Furacão, cara, deu uma boa encaminhada no seu acesso. O Atlético foi a 59 pontos, ainda precisa pontuar bastante, ainda precisa de pelo menos 4 pontos. Ainda precisa de 4 pontos pelo menos. A linha de corte pode subir ainda caso o Criciúma vença, mas a linha de corte ainda está em 63 pontos. Então o Atlético encaminha o acesso, mas não garante. Tá? Ele ainda tem um jogo de vida ou morte com a Ferroviária, né? No caso, a Ferroviária pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada ainda, então iria enfrentar o Furacão na próxima rodada, no último jogo da próxima rodada de domingo. Ainda enfrentaria um Furacão ali, no último jogo não, né? Que são vários jogos no mesmo horário, na última rodada são todos na mesma hora, né? Praticamente, menos o Paysandu que joga antes. E o Curitiba e o Atlético Goianiense e o Remo jogam antes. No domingo são todos no mesmo horário, né? A gente não botaram todos no mesmo horário, não. Só a última rodada. Mas esse jogo do Atlético pode ser decisivo pro rebaixamento ou pro acesso. Então o Atlético pode subir na próxima rodada, dependendo de alguns contextos, mas eu vou esperar a rodada terminar para que eu te diga o que cada time precisa fazer para conquistar o acesso na próxima rodada. Vai ter esse vídeo aqui no canal ao longo dessa semana. Não deixa de se inscrever aqui no canal, confere se você deixou a curtida. Deixa a curtida também, que é muito importante. Então pro Furacão foi muito importante, ele se garante pelo menos mais uma rodada dentro do G4 da Série B. Ainda tá longe de poder relaxar, né? Tem ali o Goiás no cangote, tem o Novo Horizontino no cangote, o Criciúma pode ficar no cangote, a Chape pode passar o Atlético ainda nessa rodada e o Remo tá no cangote. Então, o Atlético fez a sua obrigação, que era vencer o Volta Redonda em casa, e muito bem. Continua firme e forte na briga pelo acesso. Agora o Criciúma, por que eu digo que o Criciúma pode subir a linha de corte? A linha de corte que a gente vem trabalhando é 63 pontos. Se o Criciúma vence o Atlético Goianiense, vence o Botafogo na próxima rodada e vence na última rodada o Cuiabá, que largou de mão o campeonato, ele vai a 64 pontos. E aí essa linha de corte pode subir para 64, tá? O Criciúma tem essa capacidade. Mas por que Novo Horizontino e Goiás não podem subir essa linha de corte? Primeiro porque eles se enfrentam, então um dos dois vai ficar pelo caminho. E depois porque o Goiás enfrenta o Remo também. Então também alguém aqui vai perder ponto, a linha de corte vai acabar ficando pelo Criciúma mesmo. Se o Criciúma tropeça, a linha de corte pode ter certeza. Se o Criciúma não vencer hoje, você pode ter certeza que 63 pontos vai garantir acesso. Se o Criciúma vencer hoje, pode ser que 64 seja a linha de corte, mas ainda assim o Criciúma teria que vencer os outros dois jogos. E hoje, pro time carvoeiro, é um jogo muito importante. O Criciúma é vencer ou vencer. Para subir, ele tem que vencer todos os jogos, como eu acabei de falar. Ele pega um Atlético Goianiense que não vai fazer força nenhuma para vencer esse jogo e para de quebra ajudar o Goiás. O Atlético Goianiense não tem mais chance, não vai cair, não vai subir. O Criciúma vem ali precisando muito de uma vitória, vem aí de 3 jogos consecutivos sem vencer, não pode voltar ao G4 nessa rodada, mas vai se manter vivo. Um empate do Criciúma tira a chance do Criciúma de subir. A derrota, então, esquece. O Criciúma não vai subir de jeito nenhum. Se perder esse jogo, se empatar, também não vai subir. Porque aí o Criciúma, no máximo, chegaria a 62 pontos e não dá pra subir com 62 pontos numa Série B tão disputada. Então é vencer ou vencer. Pra mim, o Criciúma é favorito no Heriberto. Acredito que a torcida carvoeira vai lutar o jogo e vai empurrar o time porque precisa muito. Hoje o Criciúma tem que reencontrar o caminho das vitórias, senão vai ficar pelo caminho, cara. Outro jogo importante na briga pelo acesso, mas é um sonho, né? É o jogo entre CRB e Operário, às 16h30, tá? O CRB ainda tentando sonhar, né, com o acesso. O CRB precisa vencer, obviamente, e ele, na melhor das hipóteses, terminaria a rodada a 3 pontos da Chapecoense, caso a Chape perca. Pra mim, o CRB é consideravelmente favorito. O Operário não vai descer, tá? Não vai cair. Então, o Operário vai pelo empate. O empate é um bom resultado pro Operário, mas o time aí paranaense, não sei se ele consegue bater de frente com o melhor
mandante da Série B. E o Coxa, cara, ele pode conquistar o acesso nessa rodada, tá? Hoje ele pode conquistar o acesso, cara. Como é que o Coxa sobe? O Criciúma não pode vencer. O Criciúma não pode vencer e o Curitiba tem que vencer. Se o Criciúma não vencer e o Curitiba vencer, ele conquista o acesso. Ó, vou mostrar o que acontece aqui, ó. O Curitiba vencendo o Paysandu e o Criciúma empatando, tá? Ali a linha de corte fica 6 pontos, o Curitiba fica a 6 pontos de diferença do Goiás, tá? O Goiás, teoricamente, ainda conseguiria alcançar o Curitiba, só que Remo e Goiás ainda se enfrentam na Série B. Então, os dois juntos não poderiam ultrapassar o Curitiba por causa desse confronto direto. O Goiás até poderia passar o Curitiba, mas por conta do confronto direto, os dois juntos não conseguem passar, entendeu? Mas se o Criciúma vencer o Atlético Goianiense, aí Criciúma e Goiás poderiam passar o Curitiba junto com o Chapecoense e Atlético Paranaense. Então é por isso que pro Coxa vencer hoje, pro Coxa subir hoje, ele precisa que o Criciúma não vença o seu jogo e o Coxa vencer o Paysandu na Curuzu. Paysandu que já está rebaixado, já está desmobilizado, torcida pedindo para entregar para prejudicar o Remo, elenco sub-20, técnico do sub-20, não é o time inteiro sub-20, mas alguns jogadores do sub-20 vão jogar. Então o Curitiba é muito favorito para vencer esse jogo, mas pode ser que ainda precise de uma última rodada aqui contra o Atlético para confirmar o acesso. Mas pode ser hoje, tá? Você, torcedor Coxa Branca, pode finalmente respirar em paz hoje, caso o Criciúma não vença o jogo e o Curitiba vença. Vem aí com um time praticamente completo, só o Rodrigo Rodrigues teve mais uma lesão grave, deve ficar fora um tempo, mas o Coxa vem pra cima aí do Paysandu para conquistar essa vitória, que é muito importante, tá? Não vencer o Paysandu significa entrar na mira do Remo e principalmente numa mira possível da Chapecoense, tá? A Chapecoense pode ir a 61 pontos e pode passar o Curitiba se o Curitiba for derrotado pelo Paysandu. Se o Coxa for derrotado pelo Paysandu, a Chape pode assumir a liderança. O empate garante o Coxa na liderança, mas deixa o Atlético Paranaense na cola do Coxa e deixa o Curitiba muito na cola do Coxa e deixa o Remo na cola do Coxa também, né? Deixa o Remo na cola do Coxa, o empate também. Então, pensando em liderança, é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. É bom não deixar para as últimas rodadas, porque vai pegar Atlético e Amazonas desesperados pela permanência. O Amazonas talvez já rebaixado, mas o Atlético com certeza ainda vai estar vivo, até porque o Atlético saiu da zona do rebaixamento nessa rodada com a vitória diante da Ferroviária, né? Então, o Coxa é bom já resolver logo a sua vida nesse jogo contra o Paysandu e, cara, é que futebol a gente não pode cravar o que vai acontecer, tá? Mas, pô, cara, 99,9% de certeza que o Curitiba vai vencer o Paysandu hoje, por todo o contexto que esse jogo envolve, né? Já falei, Paysandu rebaixado, torcida pedindo pra entregar, jogadores sub-20, que eu acho que até vão dar a vida, mas, rapaziada, imagina um jogador sub-20 batendo de frente com o Jaci, um armário em campo, né? Não vai dar muito certo, né? Então, o Coxa é bastante favorito e pode conquistar o acesso no dia de hoje, meu camarada. Se você vai a algum jogo hoje, já sabe, né? Instagram do Torcedorismo é esse que tá passando aqui embaixo. Marca o Torcedorismo nos stories do seu Instagram, que eu vou repostar. Todo mundo que marcar a gente, tá? Toda a torcida que marcar a gente, eu vou repostar. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado quando a live começar mais tarde. Quero você na live com a gente. Deixa a curtida aí se você esqueceu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.